queridos, a paz do Rei Jesus, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje eu vou dividir com vocês a minha experiência de como foi pregar, ministrar, contar o meu testemunho em uma igreja católica. É uma experiência diferente, mas como eu sei que vocês gostam de escutar as minhas experiências, até mesmo em novos lugares, novas experiências, eu vou dividir com vocês esse momento também. Antes de começar esse vídeo, já se inscreve no meu canal se você gostar do vídeo, curte, comenta e compartilha. Os links das minhas redes sociais, blog, Facebook, Instagram, também tem o site Apoia-se o canal Querida Dani, também tem a minha caixa postal para quem deseja me enviar recebidos, estão todos abaixo na descrição desse vídeo. Só mais um recadinho, os acessórios que eu estou usando é da loja Filomena Folheados, eu vou mostrar para vocês. Olha, gente, esse brinco, que lindo! É folheado, banhadinho a ouro, com preço super legal. Claro que no meu caso foi parceria. Tem esse anel de coroinha que deu polêmica, todo mundo pensando que era a aliança, mas na verdade é um anel com uma coroinha, né, de princesa. E pulseirinha, gente, olha que delicadeza. Se você gostou dos acessórios que ultimamente eu tenho usado nos meus últimos vídeos, são todos da loja Filomena Folheados, tá bom? Eu vou deixar a descrição do Instagram dessa loja abaixo desse vídeo. Tenho certeza que lá você vai encontrar tudo o que você desejar. Olha o que está escrito em Hebreus 12:14. Procurem ter paz com todos e se esforcem para viver uma vida completamente dedicada ao Senhor, pois sem isso ninguém o verá. Bom, gente, nessa carta aos Hebreus, o apóstolo Paulo, ele nos ensina, nos alerta, nos aconselha a vivermos em paz com todos. Somente com os cristãos? Não, com todos em geral, com todos ao teu redor, com todos os seres humanos. Procurem ter paz com todos e se dediquem totalmente à obra do Senhor. Então, gente, eu vou dividir com vocês esse momento de ter paz com todos e como foi a minha experiência, se foi agradável ou não, se foi difícil ou não. Eu vou trazer para vocês aqui a minha visão e o meu momento. Vocês sabem que o que eu prego para vocês é realidade e na maioria das vezes aquilo que eu vivo, porque dessa maneira eu tenho autonomia sobre aquilo que eu falo. Vocês sabem que eu sou muito sincera. Quando eu sou bem recebida, eu falo, mas quando eu sou mal recebida, eu também falo, porque eu não tenho que esconder nada de ninguém. Eu, Daniele, por ser uma missionária cristã, voltada mais pro evangélico, né? Eu sou cristã, mas eu sou mais da linha protestante. Mas eu tenho a minha mente muito aberta, graças a Deus o Senhor, Ele me levantou para fazer realmente uma diferença em relação a amar a todos. Não somente amar os cristãos, amar a todos em geral. Porque é esse o plano de Deus. Amém? Ame a Deus acima de todas as coisas e ame ao teu próximo como a ti mesmo, inclusive os teus inimigos. Sempre preguei meu testemunho em muitas igrejas evangélicas, tive experiências ruins e boas, como já expus para vocês muitas vezes. Já fui maltratada por igrejas e também fui bem tratada por igrejas, não dá para generalizar, cada caso é um caso, cada igreja é igreja, cada pastor é pastor. Então não dá pra gente dizer que igreja é tudo igual, porque não é. Ok? Você só vai saber se a igreja é boa ou não se você conhecer, se você frequentar. Você fala aqui de acordo com aquilo que você realmente viu, realmente experimentou, realmente provou. Não dá para você ficar dando ouvido para o que os outros falam. Você tem que ver com os teus próprios olhos para ter autonomia naquilo que você vai falar, e é o que eu faço. Quando eu recebi o convite para pregar na Igreja Católica através de um padre que viu o meu testemunho na internet, achou muito lindo e me convidou para pregar na igreja dele, eu não fui pega de surpresa, porque eu já tinha sonhado várias vezes que eu ainda pregaria o meu testemunho em igrejas católicas e muitas vezes, porém, eu guardei esses sonhos para mim e quando aconteceu eu vi que realmente era Deus no comando, que aquele sonho realmente era de Deus, porque ali estava se cumprindo aquele sonho. É claro que eu fui receosa, era uma experiência nova, nunca tinha pregado em igreja católica, eu ia pregar o meu testemunho sem mentiras, sem enfeites, ia ser o meu testemunho puro, cru e nu ali, mas como o padre já tinha assistido o meu testemunho, ele se interessou, então ele já sabia o que eu ia falar, mas as ovelhas da igreja dele não, entendeu? E ele queria alimentar a fé das ovelhinhas dele. Padre, gente, é como se fosse um pastor, ele também tem as suas ovelhinhas. Claro que eu orei e falei, Deus, eu posso ir? É óbvio que na hora o Senhor ministrou paz no meu coração, aceitei o convite e fui. Falei, será que eu estou preparada? Será que
não vai ser difícil. É claro que eu fui com aqueles vários serás na minha mente, né? Será que vai ter confronto? Será que vai ter guerra? Será que vai ter briga? Mas eu busquei me santificar, me preparar, me consagrar, orei muito, 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 me diminui muito. Eu falei, Deus, que seja feita a tua vontade, e fui. Chegando lá, era um ambiente muito agradável, era uma igreja no meio de um sítio e tinha grama e árvores, era um ambiente que tinha muita paz, então já me trouxe mais conforto quando eu cheguei ali. E era uma igreja grande porque quando eu preguei meu testemunho nessa igreja, eu acredito que tinha umas 200 pessoas. Eu acredito, viu? Tinha bastante gente ali. E eram pessoas assim, normais, entendeu? Não eram nem ricas nem pobres, eram pessoas de classe média, normal, roupinhas normais, calça jeans, blusinha. E eu fui do meu jeito, tipo assim, não fui, claro, com uma roupa comportada, né? E fui normal também, de calça jeans, blusinha. Chegando lá, ninguém imaginava que eu era pregadora, sabe? Eu era mais uma ali no meio da multidão. Só que quando eu olhei aquelas pessoas, o meu coração se compadeceu. Quando eu olhei aquela multidão, eu senti o amor de Deus por aquelas pessoas e mais aumentava a certeza de que realmente era para eu estar ali. Gente, eu fui tão bem recebida. Quando eu cheguei ali, o padre, ele veio me cumprimentar, ele me abraçou, ele falou que amou o meu testemunho, falou, fala o que Deus colocar no teu coração, aqui você vai ter liberdade, deixa o Espírito Santo de Deus te usar, não tenha medo. E o padre, sabe, me encorajando ali naquele momento, tipo, eu sei que para você é novo, eu sei que você nunca pregou em igreja católica, mas por favor, aqui é a casa do Pai, se sinta à vontade, você é filha, você é minha irmã, tá bom? Eu não quero que você fique oprimida, retraída, simplesmente pregue do jeito que você prega nas igrejas evangélicas, tá bom? E eu, tipo assim, achei tão fofo aquele padre, tipo, gente, falei, obrigada, padre, Deus te abençoe, obrigada por me receber. E eu fiquei muito surpresa com a maneira que eu fui tratada. Eu fui muito bem tratada. E tinha umas beatas da igreja. O que são beatas da igreja católica? São como se fossem obreiras na igreja evangélica. No catolicismo são chamadas de beatas. Então tinha várias beatas lá, senhorinhas, tudo de véuzinho na cabeça, mas assim, mulheres dedicadas à obra de Deus, de uma maneira mais próxima, de uma maneira assim, que realmente trabalham na obra de Deus, que ajudam o padre, que estão sempre ali lado a lado, rezando pelas pessoas que precisam, intercedendo, intercessoras, isso são beatas. E aí, quando eu cheguei lá, as beatas me receberam. E, gente, eu nunca me senti tão honrada, elas me trataram ali como uma serva de Deus, e elas me levaram para tomar um café antes de pregar. Elas falaram, a gente preparou um cafezinho para você, você quer comer? Eu falei, claro que eu quero, gente, eu adoro comer. Gente, e quando eu cheguei lá, a mesa tava lotada de coisas gostosas, tinha café, tinha suco, tinha bolo de fubá, tinha pãozinho, geleia, uma mesa, sabe, tão farta. E eles me trataram com tanta honra. Eu sentei ali na cadeirinha e comecei a comer com eles. Eles ficaram tudo paradinho me olhando assim. Eu falei, gente, senta comigo. E eles sentaram ali junto comigo e a gente começou a conversar. E, cara, era só assunto de Deus. Era um povo muito, muito sedento por Deus. A gente não falava de outro assunto. A gente ali na mesa começou a falar de milagre, de cura, de assuntos. Só era Deus ali, Deus, Deus, Deus o tempo todo. Eu e as beatas, não parecia que era uma evangélica e católicas. Parecia ali um bando de louco por Jesus, conversando. Eu não me senti em nenhum momento eu não me senti indiferente ou superior ou inferior, eu me senti ali igual a elas, mulheres sedentas por Deus como eu, e foi tão agradável, sabe? Eu me levantei e aí eu pedi oração para aquelas beatas, eu falei para elas, vocês podem orar por mim antes de eu subir no púlpito? Elas, claro. E ali elas ergueram a mãozinha, gente, começaram a orar por mim. Eu falo orar, elas eram rezar, mas elas oraram normal. Elas falaram, Deus, usa a tua filha hoje. Deus, que o Espírito Santo tenha autoridade sobre a vida dela, que seja o Senhor na boca dela. Eu fiquei admirada, porque eu, Daniele, eu respeito os dogmas das igrejas, ok? Mas eu pensei que elas iam rezar Ave Maria, Pai Nosso, tipo aquelas coisas mais decoradas. Mas eles rezaram ali no espontâneo. E eu vi que era o Espírito Santo usando elas também. Sim, porque elas intercederam por mim. Tipo, arranca todo o medo, Senhor. Que ela se sinta à vontade aqui. Mostra pra ela, Deus, que o Senhor está no comando, que o Senhor vai usar ela. E foi lindo, foi lindo. E quando eu cheguei lá na igreja católica, a igreja estava lotada, lotada.
E quando eu olhei pro lado, tinha uma pastora evangélica. E ela falou: seja bem-vinda, missionária Daniele, eu sou pastora e eu sou evangélica. Eu falei pra ela: e o que você tá fazendo aqui? Ela: então, eu ajudo o padre. E eu: você é pastora evangélica e ajuda um padre da igreja católica? Ela: parece loucura, eu sei, mas foi ordem de Deus pra minha vida. Eu fiquei tipo: como assim? Ela: muita gente não entende. E eu sei que é difícil entender, mas é o meu chamado, foi uma direção que Deus me deu e eu obedeci ao Senhor. Deus me trouxe até aqui e eu faço a obra de Deus junto com o padre. Eu ajudo ele a cuidar dessas almas. Eu oro pelas pessoas, intercedo pelas pessoas e Deus me usa aqui também. E eu tipo: nossa, que legal, que diferente. Mas não tem briga de doutrina, essas coisas. Ela falou assim: não, aqui é uma igreja onde o Espírito Santo realmente tem liberdade. Eu falei: mas vocês são católicos, não tem dogmas, rezas? E ela falou: aqui é uma igreja carismática. Aqui tem cura, tem libertação e o Espírito Santo ele fala, ele tem liberdade. Eu falei: mas imagens, vocês não adoram imagens? Ela falou: nós não adoramos imagens. Eu falei: mas tem algumas imagens na igreja? Ela falou: sim, mas nós temos as imagens aqui como enfeites, como adornos na casa do Senhor, mas nós não adoramos imagens. E eu falei: nossa, que lindo, né? Que diferente. Nunca imaginei que vocês, católicos carismáticos, eram assim, tão parecidos com os evangélicos. E beleza, né? Eu lembro que começou a adoração. Gente, o louvor, eu fiquei boba. Eram músicas assim com muito fervor. E eles cantaram aquela música, eu lembro que eu chorei muito. Eu senti muito a presença de Deus durante o louvor. Que eles começaram a tocar aquela música lá. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E cantaram muitas músicas que eu conhecia, porque eu cresci na igreja católica. Então, naquele momento que eu fechei os meus olhos e ergui as minhas mãos para adorar, era como se eu estivesse revivendo a minha infância e era como se eu pudesse sentir a minha avó do meu lado, porque não trazendo para o lado espiritual, eu sei que minha avó está no céu, mas eu digo a sensação da lembrança, porque quando eu era católica, eu ia muito nas igrejas católicas com a minha avó, e eu já tenho vídeos que eu falo sobre isso. Minha avó era muito adoradora. A minha avó, eu acho que eu puxei para minha avó a linha da adoração, essa herança de adoração espiritual. Eu creio que a adoração da minha avó recaiu sobre mim, porque minha avó, ela era muito adoradora. Minha avó, quando ela ia nas missas, ela erguia as mãos, fechava os olhos e ela cantava muito alto, e ela batia palma e ela dançava. Ela realmente adorava o Senhor. E às vezes eu tinha até vergonha de ir na missa com a minha avó, porque minha avó chegava a chamar a atenção de tanto que ela cantava, de tanto que ela dançava, de tanto que ela batia palma, de quanto ela se alegrava em estar adorando ao Senhor ali na missa. Então, era como se eu pudesse reviver aquele momento, só que sem muros. De uma maneira assim, de amor para amor, de irmãos e irmãos ali, adorando ao único Deus. E foi incrível. Eu lembro que eu comecei a olhar para o lado e eu observei as pessoas. E quando eu olhei para o lado, eu vi as pessoas todas com as mãos erguidas, com os olhos fechados. Muitas choravam, muitas estavam de joelho, quebrantadas, se rasgando ali na presença de Deus. E eu fiquei admirada. Falei: meu Deus, que coisa mais linda! E eu senti a presença de Deus. De repente, a pastora que estava do meu lado, Deus tomou ela veio bem na minha direção e me disse assim: Deus vai te usar poderosamente aqui hoje, só dá espaço. Que Deus vai te usar de um jeito que nem você está esperando. E eu fiquei tipo, amém. E eu vi que era Deus usando aquela pastora para falar comigo. E eu caí de joelhos, sabe, o poder de Deus ali naquele lugar. E cara, quando eu vi o padre falando em línguas estranhas, o padre começou a falar em línguas lá no meio do louvor, eu falei: uau, cara, eu tô em casa. Foi incrível. E eu lembro que eu preguei o meu testemunho. Gente, assim, foi aquele silêncio, uma reverência. Achei muito bonito. Não tinha gente andando pro lado, não tinha criança chorando, não tinha gente conversando, gente no celular. Reverência. Tinha quase 200 pessoas ali. Um silêncio. Eu contei meu testemunho do início ao fim, aquele silêncio.
todo mundo prestando atenção em tudo. E eu preguei quase 1 hora, coisa linda. O que mais me admirou foi no final da minha pregação, preguei naquele momento e no final da pregação o padre veio, me abraçou, falou: gente, olha o testemunho que lindo, olha o que Deus fez na vida dessa menina. E o padre naquele momento disse: alguém quer aceitar Jesus? Gente, nunca esperei isso na igreja católica, sabe? Era praticamente igual à igreja evangélica. E algumas pessoas foram pra frente ali naquele momento, aceitaram Jesus. E eu fiquei muito admirada, eu fiquei super à vontade. E o mais lindo é que eu tava no meu cantinho e vieram umas beatas até mim. E, querendo ou não, elas quiseram me honrar ali naquele momento. É claro que eu não recebi, mas eu vi também o perigo, né? Tipo assim, elas vieram até mim e elas beijaram a minha mão, mas eu não aceitei. Eu falei: não, não faz isso, por favor. Eu sou tua irmã em Cristo, eu sou humana como você. E quando veio uma beata, uma senhorinha, ela beijou a minha mão, foi uma reverência como se eu fosse uma mulher santa. Ela me honrou como se eu fosse uma mulher santa, mas eu não recebi a adoração e eu disse pra ela: não faz isso, por favor, não precisa fazer isso. E eu peguei a mãozinha dela e beijei a mãozinha dela, a mãozinha de uma senhorinha, sabe, bem velhinha, e eu que beijei a mão dela, falei: eu que devo beijar tua mão, a senhora é uma senhora, entendeu? Uma mulher de Deus, a senhora que merece a minha honra. E eu fui e beijei a mãozinha dela, e ela ficou toda alegrinha, sabe? Eu abracei ela naquele momento. Só que assim, as beatas, elas vieram ao meu redor e elas ficaram me olhando com admiração, sabe? Elas ficaram ali... Elas ficaram ao meu redor e elas viram Deus na minha vida, sabe? E elas começaram a me olhar ali, tipo, me honrando como serva de Deus. Elas começaram a me admirar, tipo, nossa, é uma menina de Deus mesmo. E eu vi elas me olhando ali, sabe, com tanto amor, com tanta alegria. E eu fiquei muito feliz porque eu vi muita honra naquela igreja e coisas, muitas vezes, que eu não passei em igreja evangélica. Sabe, muitas vezes eu já fui muito humilhada em igrejas evangélicas, não todas, mas eu já fui. E eu, com medo de ser humilhada na igreja católica, eu nunca vi tanta honra. Nunca vi tanta honra. Sabe, elas realmente me viram como uma mulher santa. E eu fiquei admirada. E no final o padre foi e falou assim pra mim: tem muitas almas aqui sedentas, o seu testemunho tocou profundamente neles. Então agora a gente tem que aproveitar o momento para orar por eles. Você me ajuda? E o padre e eu falei: claro, ajudo. Aí ficou eu, o padre e essa pastora também orando. E as beatas também ficavam intercedendo. E ficou nós três ali. Mas a pastora ficava mais do lado do padre. A pastora ficava mais intercedendo pelo padre. E orando mesmo, ficou só eu e o padre. E as beatas intercedendo. E começou a vir a multidão de pessoas. Fizeram uma fila para o padre e uma fila para mim. E quando eu olhei para o lado, o padre começou a expulsar vários demônios. Eu olhei aquilo e falei: Jesus, o padre é exorcista. Nunca vi isso na minha vida. Eu olhei para o lado e ele: sai, sai. E as pessoas iam caindo e ele declarava cura e o Espírito Santo vinha, as pessoas caíam. E eu tipo, uau, mano, eu falei: mano, esse cara é usado por Deus mesmo. Um padre. Eu falei: gente, nunca vi isso. Primeira vez que eu vejo. E ele falava em línguas e Deus usava. E aí eu lembro, gente, que as pessoas começaram a vir até mim e começaram a vir jovens. Eu comecei a orar, eu falei: Deus, não me envergonha aqui não, olha esse padre usadão por ti, meu Deus, Senhor, não deixa eu passar vergonha aqui não. E comecei a orar. Já tem um vídeo que eu falo sobre isso, mas foi uma experiência bem interessante. Naquele momento Deus me honrou também, o Espírito Santo também me usou. E às vezes eu tocava em alguns jovens, eles caíam também com a unção do Espírito Santo. Foi muito bonito, Deus me honrou, Deus não deixou passar vergonha, foi lindo. E teve uma hora, como eu tenho o dom do amor, eu abraço muitas pessoas, né? E veio uma mulher até mim e eu a abracei. Antes de saber o que estava nela, eu a abracei e naquele momento a mulher ficou dura, ficou enrijecida. E quando eu a abracei, eu vi que ela ficou dura. Aí eu parei, olhei pra ela, o olho dela ficou branco, virou. Eu nunca vi uma manifestação demoníaca nesse nível. E naquele momento eu me assustei, porque eu já vi demônios, já vi pessoas possuídas, já vi espíritos, mas naquele nível do olho ficar branco, eu nunca tinha visto.
Então eu me assustei, só que ali, cara, ou eu era serva de Deus, ou tinha autoridade, ou não tinha. E ali eu falei, Deus, é agora. Ou o Senhor tá comigo, ou o Senhor não tá. E ali eu me enchi de coragem, coloquei a mão na cabeça daquela mulher com o demônio, e eu comecei a expulsar, e pra glória de Deus, o demônio saiu. E veio aquele alívio, né, tipo, se tivesse brecha, não ia sair não, viu? Pode ter certeza disso. Se eu tivesse em pecado, não ia sair. E eu corria risco de levar um tapão no meio da cara ainda. Você pode ter certeza disso. Porque demônio não respeita a pessoa que está em pecado não, viu? E naquele momento Deus me honrou. E eu me alegrei, né? Quando eu vi que realmente Deus estava ali comigo, com o padre. Gente, foi uma experiência muito maravilhosa. Mas eu nunca fiquei tão cansada em toda a minha vida. Eu nunca orei por tantas pessoas. Entendeu? Eu fiquei muito cansada. As pessoas vinham, tipo, eu já tinha orado por umas 20 pessoas, eu já tava assim, ó. Deus, em nome de Jesus. E o padre tava lá. Falei, mano, que cara arretado. E eu já, tipo, sério, gente, sou muito sincera, eu já tava cansada. Mas eu orei até a última. Mas eu já tava, tipo, gente, me dá água. As beatas me ajudando ali, sabe? Eu falei, me dá água, pelo amor de Deus. Eu bebendo água, Deus, em nome de Jesus, cura, Deus, em nome de Jesus. Gente, eu nunca orei por tanta gente. Eu acho que nessa noite eu orei por umas 30, 40 pessoas. Sério, eu fiquei muito cansada. Muito, muito e muito. Mas Deus me honrou. Eu lembro que eu tirei até meu salto para orar descalço pelas pessoas, porque não tinha condições. Então foi uma experiência muito diferente, muito forte, sabe? Ou eu tava com Deus ou eu não tava, porque se eu realmente não tivesse com Deus, eu ia ser envergonhada ali. Você pode ter certeza disso. Glória a Deus que eu estava consagrada na posição, preparada. Aleluia. E, gente, eu lembro que no final da missa, eu cheguei e estava na hora de ir embora, né? Fui tomar mais um cafezinho. Acabou a missa, a gente terminou de orar pelas pessoas ali, era quase 2 horas da manhã. A gente terminou realmente de orar. E o padre orou por todos. O padre orou por mais pessoas do que eu. Eu orei por umas 40, o padre deve ter rezado por umas 100. Sério. E eu tive que esperar ele ainda terminar, porque teve uma hora que eu sentei e esperei, porque eu não aguentava mais orar pelas pessoas. E é um povo muito sedento, tipo, todos esperaram, todos queriam oração, ninguém foi embora sem receber uma oração, foi lindo. As pessoas realmente esperavam até de madrugada. Gente, eu nunca vi tanta sede, tanta reverência, tanta fé. E assim, e o padre ali super dedicado, gente. A pastora do lado do padre intercedendo, ajudando, as pessoas caíam, a pastora segurar. Gente, coisa linda, coisa linda. Sabe? Abriu o meu entendimento, me trouxe nova visão. Coisas novas de Deus. E, gente, eu lembro que no final, eu cheguei no padre e eu falei pra ele, o senhor pode orar por mim? E ele ficou tão contraído, ele falou, filha, claro que eu oro por você. Eu nunca vi um homem tão humilde e manso em toda a minha vida. E ele chegou em mim, filha, claro que eu oro por você. E aí ele falou assim, eu não vou colocar a mão na tua cabeça, tá bom? Gente, meu coração doeu. Na hora, meu coração doeu. Quando eu vi aquele padre dando satisfação de que não iria colocar a mão na minha cabeça porque ele sabia que eu era evangélica e eu poderia não gostar, eu falei, não, padre. Eu quis honrar ele naquele momento. Eu disse pra ele, você é pastor e você também é profeta, tá? Você pode ser chamado de padre, pode ter aqui os seus dogmas, mas eu vi Deus na tua vida, eu vi Deus te usando para expulsar demônio, curar enfermos e até para profetizar. Então eu vou te honrar. Você é profeta, pode colocar a mão na minha cabeça sim, padre. Por favor, você é um servo de Deus. E quando eu disse isso pra ele, ele ficou tão alegrinho, gente, ele deu um sorriso, porque eu honrei ele ali naquele momento, sabe? Então, querendo ou não, eu vi que ele estava ferido de alguma maneira. Pode ser que ele tenha passado por alguma humilhação, não sei o que aconteceu, mas eu vi que ele se retraiu, tipo, eu não vou colocar a mão na sua cabeça, tá bom? Mas eu quis, tipo, cara, deixa eu te honrar, que você é profeta de Deus. Você pode se denominar padre, mas pra mim você é profeta. Porque eu vi Deus te usando? Então, por favor, libera unção aí na minha vida. E ele ficou tão feliz, gente. Sabe? Não teve aquela coisa de separação. Não teve aquele negócio de tipo, ai, você é católico, não me toca. Não, cara, eu vi Deus na vida dele e eu falei, eu quero a unção que está sobre a tua vida. E ali naquele momento, Deus tomou aquele padre. Gente, quando a gente se diminui,
Quando a gente desce, quando a gente se coloca ali como servo de todos, você vê Deus se manifestando, você vê Deus usando quem Ele quer, você vê Deus trabalhando em liberdade. Você sabe o que é liberdade? Deixa Deus trabalhar, deixa Deus fazer do jeito que Ele quer, Ele usa quem Ele quer. E quando você não se diminui, você não vê a glória de Deus. Quando você não se coloca como servo de todos, você não vê a glória de Deus. Por isso que muita gente reclama, eu não vejo Deus, eu não vejo Deus se manifestar, eu não vejo a glória de Deus, é porque você sempre quer estar no topo. Por que Jesus sempre via a glória de Deus? Porque Ele era servo de todos a todo tempo. E a todo tempo Ele via a glória de Deus, porque Ele sempre estava diminuído, na posição mais baixa, posição de servo de todos, e ali Deus tinha liberdade de usar quem quisesse para falar com Jesus. E Ele via Deus o tempo todo, em todas as pessoas que Deus quisesse usar para falar com Ele. E naquele momento eu vi o meu Deus, o meu Senhor, o Deus Todo-Poderoso usando um padre. E foi lindo. E eu vi o meu Senhor aparecendo no rosto daquele padre e foi incrível. Foi extraordinário. E ali Deus falou comigo e falou coisas que só eu sabia, mas ninguém, tá? Um padre, Deus usando um padre. Coisa mais linda. E ali eu sabia que era Deus falando comigo, porque Deus revelou o oculto e o profundo e o escondido, coisas que ninguém sabia. E ali naquele momento Deus tomou aquele padre e me tomou junto, e ele começou a profetizar na minha vida, e eu comecei a profetizar na vida do padre. E naquele momento o padre colocou a mão na minha cabeça, e eu coloquei a mão na cabeça do padre também, e ficou os dois ali. A gente colocou testa com testa. Gente, foi uma unção, um mover do Espírito Santo, a coisa mais linda. Eu e o padre, a gente colocou testa com testa, e a gente começou a falar em línguas, nós dois assim, ó. E os dois começaram a um profetizar na vida do outro, uma missionária e um padre, uma evangélica e um católico, os dois sendo usados pelo mesmo Espírito Santo. Eu nunca na minha vida pensei que fosse viver algo do tipo. Eu nunca na minha vida poderia imaginar que Deus tinha preparado algo do tipo. Sabe, foi uma experiência maravilhosa, foi surreal, foi inesquecível, amém? Então foi essa minha experiência, voltei para minha casa chapada da glória, gente, eu voltei para minha casa anestesiada, lotada, tipo, mano, eu tô sentindo muito a presença de Deus, eu tô muito chapada, cara, eu tô muito louca, eu quero mais Jesus, eu quero mais Jesus. Foi incrível, foi maravilhoso, foi surreal, foi céu na terra, foi sobrenatural, foi novo, foi diferente, foi único. E é isso que Deus faz para quem se diminui, para quem aceita a liberdade do Espírito Santo, para quem se coloca como servo de todos, vive o extraordinário de Deus. Aquele que vive em paz com todos, você pode ter certeza disso. Amém? E é isso, gente. Beijos, a paz. Amo vocês. Que Deus os abençoe.